Olá, eu sou Eutímio Carvalho e obrigado por estar aqui mais uma vez prestigiando, assistindo nossas histórias reais. Hoje você vai conhecer alguns relatos de pessoas que dizem ter encontrado com a fera, o lobisomem. Relato 1. Meu nome é Dani e tenho 58 anos. Meu irmão Marcos viu um lobisomem. Ele gostava de correr atrás dos balões à noite. E nessa noite, ele estava com seu colega, Pedro. Mais uma vez, se embrenhou no mato por volta das 11 horas da noite, correndo atrás de um balão. Naquele tempo, era mais tranquilo. As ruas eram mais calmas. O tempo que se fazia fogueira na rua de chão batido. Época de São João, famílias sempre se reuniam numa mesa grande cheia de guloseimas. Cada um trazia um prato, estourava pipoca, pé de moleque, doces, assava batata doce direto na brasa. Estava tudo como sempre. Marcos corria mais uma vez atrás de um balão, junto com seu amigo Pedro. Quando se embrenhou no mato e de repente um cheiro de carniça insuportável subiu no seu nariz. Ele ouviu passos pesados, quebrando os matos. Parecia estar à frente deles. Um pavor enorme fez tremer suas pernas e nada de balão. Naquele momento, ele se assustou e só queria sair dali. Até hoje, ele não sabe porquê, mas naquele momento olhou para trás. E lá estava o enorme cachorro preto. Grandes olhos vermelhos olhando ferozmente. Pior, começou a rosnar para eles, mostrando os dentes que saíam da boca. E eram bem afiados. Eles ficaram com tanto medo e começaram a correr ao mesmo tempo. Tropeçavam, se levantavam, sem olhar para trás corriam muito, nem sabe como, mas conseguiram sair do mato e se livrar da besta que ficou para trás. Caçar balões nunca mais na vida. Ele chegou ofegante em casa, contou para o seu pai o que aconteceu. Todos já estavam preocupados à procura dele. O pai acreditou na sua história, disse que naquela região tinha um relato de um homem que cometeu suicídio, se enforcando em uma daquelas árvores. Foi encontrado sem as roupas e todo arranhado por garras de algum animal. Seu pai pediu para que ele fosse e orasse para aquela pobre alma perdida. Marcos tem hoje 65 anos e nunca esqueceu daquela noite de terror que viveu. Relato 2. Me chamo Eduardo Andrade, sou de uma pequena cidade de Santa Catarina, São Joaquim. Desde pequeno, sempre fui curioso em coisas sobrenaturais. Quando eu era criança, numa época de quaresma, minha mãe estava no bar bebendo umas e deixou minha irmã, que na época era bebê de colo. Lá pelas 11 horas da noite, ela me pediu para ir ver a minha irmã pequena, que estava sozinha em casa e era no fundo de uma mata escura. Me pediu para ver se estava tudo bem com ela. E me lembrou para desligar o gás do fogão que estava cozinhando o feijão. Chamei meu velho amigo, David, e partimos. Chegando lá, fiz tudo o que minha mãe pediu. Desliguei o gás e olhei minha irmã. Estava tudo bem. Então, na volta, viemos conversando naquela velha rua escura. Era época de quaresma. O relógio marcava mais ou menos umas 11 e pouco da noite. Foi quando escutei uns barulhos meio estranhos, vindo de uma rua ao lado. Era uma rua também escura, e não havia luz, apenas a luz da lua podia clarear aquela noite. Quando parei para ver direito, me deparei com um grande cachorro grande, todo peludo, batendo as orelhas, olhando diretamente para a gente. O meu amigo estava de bike e eu a pé, e aquele ser de outro mundo veio em nossa direção, caminhando entre duas patas e olhando para nós. Aquilo fedia carne morta, um mau cheiro horrível. Ele se abaixou como cachorro normal e veio atrás de nós. Meu amigo, sem pensar duas vezes,
pedalou a bicicleta e eu também saí correndo desesperadamente, chorando e pedindo ajuda. Fomos na direção do barzinho onde minha mãe estava. Parei um pouco para descansar, olhamos para trás e não vimos mais nada. Cheguei até minha mãe chorando de tanto medo e meu amigo também nunca mais mexeu com essas coisas. Deus nos livre. Relato 3. Esse é um relato que aconteceu com a minha mãe e meu ex-cunhado. Na época, a gente sabia que existiam coisas sobrenaturais, mas nunca imaginamos que a gente ia ver outra vez. E isso aconteceu algumas vezes, mas era na casa da minha avó. Em todos os momentos, a gente ouvia barulhos estranhos ou a gente via pessoas de branco sentados no meio da estrada. Minha mãe viu o homem de branco no meio daquela estrada, junto com sua amiga. Ela correu até a casa da minha avó e contou o que aconteceu. Mas minha avó começou a rir e falou que ele nunca machucaria ninguém. O tempo passou. Eu e minha mãe decidimos ir para a casa da minha irmã de madrugada. E lá, a gente sabia de várias histórias sobre o lobisomem, mas nunca tinha visto nada por ali. A gente sempre ia de madrugada para a casa da minha irmã e estava grávida. A gente queria estar lá. Então, uma vez minha mãe resolveu ir com meu ex-cunhado para a casa da minha irmã e eu fiquei sozinho em casa. No meio do caminho, eles avistaram um senhor. Estava olhando para a lua com os olhos de fogo. Meu ex-cunhado gritou: "Olha lá, o lobisomem, corra!" E eles começaram a acelerar a moto, chegando na casa da minha irmã aterrorizados. Meu ex-cunhado chegou todo pálido e a minha mãe sem conseguir falar nada. Minutos depois, minha mãe me ligou e falou para fechar tudo e que não iria para casa. Ela não quis me contar o que houve naquele momento, mas no dia seguinte ela me contou tudo. Naquele mesmo dia, a gente ia para a casa da minha irmã à noite e eu falei para minha mãe que só acreditava vendo com meus próprios olhos. Ainda debochei daquela situação. Nunca faça isso. Assim que ficou de noite, a gente foi para a casa da minha irmã. No começo do caminho, eu estava com o meu ex-cunhado e a minha mãe estava em uma outra moto. Assim que chegou perto, meu ex-cunhado parou, olhou e falou: Olha que coisa estranha ali, não seria um lobisomem?" Eu olhei, vi e fiquei com muito medo daquela coisa. Ele realmente tinha olhos de fogo e olhava para a lua. Aquela coisa estava me encarando o tempo todo. Se ele quisesse fazer alguma coisa com a gente, teria feito, mas ele não fez nada. Apenas ficou me encarando por um bom tempo. Era umas 7 horas da noite. Eu fiquei gelada, sem um pingo de sangue. Resolvi olhar para aquela coisa e vi aqueles olhos brilhantes de fogo. Ele parou para me olhar por um tempo. Depois eu mandei meu ex-cunhado correr rápido. Minha mãe já estava lá na frente e a gente atrás dela. Depois paramos para ver aquela coisa. E o velho tinha sumido. Apenas vimos uma criatura parecendo um cachorro magrelo, todo feio, com pelos nos braços e com orelhas grandes de 4. A gente correu muito até chegar na casa da minha irmã. Eu nem esperei parar a moto, pulei na mesma hora, quase caindo no chão. Entramos na casa e contamos tudo o que aconteceu no caminho. E todo mundo ficou dizendo que não era para eu ter debochado daquela situação. A gente só voltou para casa no outro dia de tarde. Um forte abraço e eu te encontro aqui no nosso próximo vídeo, no nosso próximo relato. Tchau.